Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos que vamos. A gente se apatralhou um pouquinho ali com a parte técnica, mas faz parte. Então vamos orar e iniciar a nossa segunda aula em Provérbios, nossa nova matéria da nossa EBD, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado por mais uma manhã que podemos estar aqui, ao redor da Tua Palavra, Deus, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito venha nos ajudar, nos iluminar a mente e o coração, para podermos ouvir e entender a Tua Palavra, aplicando-a às nossas vidas. Abençoa, Deus, cada irmão que está aqui e aqueles que estão a caminho, que juntos possamos continuar crescendo no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir em Provérbios. Nosso texto inicial é o mesmo de semana passada, versículos 1 ao versículo número 7. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio... Peguei framos da Bíblia a tempo. Obrigado, irmão. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ainda bem que não é um tablet. Já pensou se fosse? Tinha a partir dessa para melhor. Obrigado, irmãos. Deixa eu inclinar mais aqui. Não tá. Muito bem. Bem, esse é o mesmo texto da semana passada, porque a gente vai destrinchá-lo um pouquinho melhor, um tipo de exposição de certa forma. E a nossa segunda lição, meus irmãos, tem como título de vida bem-sucedida. Quando a gente pensa numa vida bem-sucedida, pelo menos normalmente, secularmente, na nossa vida-mente, as pessoas logo pensam em bens, carreira, sucesso ou algum tipo de coisa nessa faixa. Dificilmente alguém pensa, tá a vida bem-sucedida, eu vivo no barracão, mas pelo menos eu tenho meus 15 filhos. Não é isso que as pessoas pensam, vamos ser sinceros. Elas pensam em conquistas. Bem, na palavra de Deus, meus irmãos, ser bem-sucedido, vida bem-sucedida, não é a mesma coisa. Lá no Salmo 1, em Josué capítulo 1, é porque os textos se completam, o Senhor fala para Josué que se ele seguisse as palavras do livro da lei e meditasse de dia e de noite, então você será bem-sucedido em tudo que você fizer. O que Deus tinha em mente? Ele ia pilotar uma Land Rover pelos desertos? Da vida, não. Claro que não. Deus tinha em mente que iria levar a termo a missão que Deus estava colocando sobre a sua mão. Então a gente pode pegar este princípio, meus irmãos, e entender que ser bem-sucedido biblicamente é cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Que para alguns pode até incluir uma vida de opulência, né, material. Nem todos os irmãos sabem, mas grande parte dos recursos que nós temos guardados hoje para nosso projeto de construção foi uma pessoa só que deu. Recebeu uma herança, resolveu dar uma parte como oferta para a nossa igreja. Na época a gente noticiou os irmãos que estavam aqui. Então Deus muitas vezes abençoa seus filhos para serem canal de bênção, quer seja para a obra, quer seja para a vida de pessoas, assim por diante. Ok? Então vamos lá, iniciar a nossa lição número 2. Semana passada nós tivemos a primeira, como ler Provérbios. Cadê meu slide?
Não está abrindo lá? Mas o meu telefone não pode mais ser usado. O controle não está funcionando? Eu já vi a gente ser analógico, mas esse é um exagero, né? Ok. Como ia dizendo, semana passada nós vimos como ler Provérbios e agora, lição número 2, vida bem-sucedida. Aí estaria projetado, se vocês estivessem vendo, a nossa agenda, onde temos aí até a aula número 5 na nossa frente. Nós temos aprendido também que Provérbios, essa mensagem, tirei de um dos livros que tenho estudado, frase do pastor Carlos Oswaldo. O plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em atitude de reverente obediência a Yahweh, ou seja, ao Senhor, por aqueles que aspiram a uma vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. O grande destaque aqui, meus irmãos, é essa última palavrinha. Pactual, de pacto, ou de aliança, ou de concerto, com C, ok? São palavras similares, vai dar tudo mesmo, mostrando que Provérbios estava dentro desta cerca de proteção, ou cerca de contenção de um povo que estava aliançado, que estava pactuado com Deus. Então, se nós lembramos bem, esse pacto significava que vocês vão fazer tal coisa, eu, o Senhor, farei isso. Vocês vão obedecer e eu vou abençoar. Mas lembrem, se vocês desobedecerem, aí a lista era feia. Então Deus foi fiel ao que ele prometeu, porque à medida que o povo desobedeceu, ele colheu as consequências, né, dessa desobediência. Então o Provérbios está ambientado nessa atmosfera pactual e é importante para o nosso entendimento do que ele está ensinando. Bem, já temos luz? Temos. Volta um pouquinho, a gente não está ainda não. Agora, onde queremos chegar, irmãos? Saber. A sabedoria começa com o temor do Senhor, é o versículo 7, é o mais importante aí dessa introdução. Sentir satisfação plena em Deus, que é a fonte da sabedoria. E diante disso agir, ser sábio e temente ao Senhor, buscar em Deus entendimento para falar e agir adequadamente em cada situação. Quando nós chegarmos já mais para o final e ao versículo 7, a gente vai dar uma especial atenção a ele e ao seu significado, porque é muito importante. Eu até já tenho mencionado várias vezes, é bom que em português nós temos uma alternativa de palavra para colocar aí, que nos dá uma diferenciação do seu significado, fica mais fácil para nós. Vamos para a nossa introdução, meus irmãos. Nossa introdução. O que vem à sua mente quando imagina uma pessoa bem-sucedida? O emprego dos sonhos, segurança financeira, relacionamentos familiares sociais saudáveis? Para muitos, essas coisas são suficientes para determinar o sucesso pessoal, são a base para uma vida bem-sucedida. Pessoas que pensam assim acham que ser bem-sucedido não tem nada a ver com caráter ou atitudes morais. Pelo contrário, para elas, a chave para o sucesso está no próprio homem, em sua capacidade de descobrir seus potenciais, de identificar seus objetivos e de acreditar em si mesmo, como um ser capaz e autossuficiente. Contanto que alcance visibilidade e credibilidade, ficará satisfeito consigo mesmo, tendo cumprido seu papel no mundo. Errado. Irmãos, isso aqui é tão verdade que a gente às vezes fica impressionado como em muitas circunstâncias as pessoas são destacadas pelos motivos mais banais. Então, eu não lembro exatamente como é que é esse filme mais, faz bastante tempo que assisti. As pessoas eram ranqueadas. É claro que é uma situação absurda que o filme propõe para a gente ver como, o mundo que a gente está vivendo hoje. Quantos seguidores tinha. Então, é uma sociedade fictícia, como se a rede social tivesse tomado conta. Então, a pessoa era valorizada em quantos seguidores tinha e quantos likes acumulava durante o dia. Então, o terror para alguém era perder seguidores. O terror para alguém era não ter aquele status diante da sociedade.
E se perdesse seguidores, perdia influência naquela sociedade. Então a gente pensa assim, coisa engraçada, coisa absurda. Será? Quando você vê que um Brasil onde a Anitta é comentarista econômica e política, você percebe que a gente não está tão longe do absurdo. A gente está bem pertinho. Um gênio, uma pessoa acima da média, né? E as pessoas levam a sério o que essa criatura fala. Uma sociedade de Felipe Neto é uma voz, você fica assim, peraí, me acorda quando acabar. Que pesadelo é esse que está acontecendo? E a lista vai, né? E não é só, meus irmãos, porque essas pessoas são supostamente progressistas, que eu estou mencionando isso, não. Todo mundo, eu falando de maneira geral, claro, todo mundo tem uma voz, uma opinião sobre alguma coisa. Já me perguntaram, pastor, por que você não grava uns vídeos aí sobre, aí você pode preencher? Mano, eu não sou formado em economia, eu não sou formado em política. Por que eu vou dar pitaco? Esse é o termo, pitaco sobre uma coisa que eu não entendo. Mas acredite, dá fama e dá visibilidade. Eu até acredito que mais dos nossos vídeos sobre pregações estariam sendo assistidos se eu começasse a ficar gravando shortzinhos, vídeo curto, né? Para dando pitaco sobre absolutamente tudo que acontece. O meu ponto, meus irmãos, é que a gente vive numa sociedade onde a ideia do que é bem-sucedido é completamente torcida. Então, se você casa relativamente jovem, né? E pior ainda, você tem 4 filhos e você, mulher, decide ficar em casa, você é uma derrotada. Você jogou sua vida fora. Porque é o que está sendo falado o tempo todo. Havia esse filme, vídeo que eu assisti há muito tempo atrás, em que, um momento de motivação do pessoal, o patrão chegou assim, onde você se enxerga daqui a 5 anos? Na verdade, ele começou com 1, né? 1 ano. Aí foi, aí finalmente chegou numa mulher que mal conseguia sentar na cadeira, do alto dos seus 8 meses e meio de gravidez. Aí ela... era meio autoexplicativo onde ela se via daí a 1 ano, né? E... Não sei, mas... Muito bom, mas profissionalmente e tal. Aí ele, não, eu vou tirar um sabático para dar prioridade ao meu filho. Sabático que ela estava falando não era só 1 ano, não. 5 anos ela ia tirar. Quando ele chegou a 5 anos, ela falou que ia tirar um tempo para priorizar a sua família. Ao redor parecia que ela tinha falado que ela ia, não sei, dar com a sua criança na parede, ou alguma coisa parecida. Uma coisa completamente absurda. Você vai jogar sua vida fora por causa da maternidade? Meu ponto, meus irmãos, eu estou gastando tempo nisso aqui porque realmente a gente é levado por isso. Eu trabalhava para uma empresa certa vez. Eu trabalhava para a Unimed. Está gravado, pronto. Vocês já sabiam, não, a gente não sabia. E aí naquela época saiu de linha a Toyota Bandeirante, lembra? Aquela bege, tudo era bege, só tinha bege aquele carro. Que era o motor da Toyota num carro brasileiro feito aqui, beleza? Porque a Toyota veio para o Brasil. Aí saiu aquela primeira Hilux, aquela da cara quadrada. A frente da Unimed virou uma concessionária da Toyota, com exceção de um médico que tinha um Mercedes, então ele não precisava comprar uma Toyota. Tá? O primeiro comprou, o segundo comprou, o terceiro comprou. Para status era ter aquele carro que, diga-se de passagem, nem era tão bonito assim. Era a outra maquiada, né, com lifting. Uma coisa mais comercial. Era uma disputa. E cada ano que saiu um novo modelo, lá ia todo mundo trocar para comprar. Eu ficava olhando aquilo do alto do meu Chevette, que um dia foi marrom, agora estava meio dourado. Já faz várias cores, sabe? Furta-cor, o meu carro. Eu ficava olhando aquilo e falei, gente, mas essa é a ideia. Como é que aluno de escola faz? Está todo mundo uniformizado, fardado, né? Como é que faz? Celular e tênis. E são professores que já me contaram. Quem tem o iPhone 15, 17, 20, 32, sei lá que número está essa de graça,
Quem tem o tênis que custa um salário mínimo? E quem são aqueles que o pai vem buscar na porta de SW4? Assim é. A grande pergunta, meus irmãos, é como a minha mente funciona. Como o mundo funciona, a gente já deixou bem claro. Estou gastando aqui 10 minutos para explicar. A questão é como a minha mente funciona diante disso. Certo? Eu, na minha vida, que já é um pouquinho longa, já vi crente, lá no Rio de Janeiro, comprar calça, na nossa versão carioca do barracão da gente, e em Nova Iguaçu comprar etiqueta para botar na calça. Esse é o nível de futilidade que às vezes nós somos atraídos a, né? Então não pode usar a calça que comprou na feira. Ela é da feira, mas pelo menos está escrito Leves. Que era Tchan na época, né? Hoje não sei se a Leves está tão bem assim não, mas entendeu o ponto? Bem, na época de Salomão, seguindo aqui o nosso segundo parágrafo, na época em que Salomão escreveu o livro de Provérbios, a sociedade estava em pleno desenvolvimento. Pensava-se com frequência em comprar, vender, administrar e crescer financeiramente. Ter uma vida bem-sucedida para muitos era sinônimo de ter sucesso na vida financeira. Na lição de hoje, Provérbios nos ensina a verdadeira base para uma vida bem-sucedida, tanto para os jovens que estão começando a vida, quanto para pessoas maduras e experientes. Então, relembrando o título e natureza do livro, coisa que a gente já viu mais longamente semana passada, o autor começa apresentando o gênero predominante no livro e quem o escreveu. Provérbios, de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios são pequenas sentenças de sabedoria, fruto de experiências. São um reflexo da experiência e da percepção que cada autor teve no seu relacionamento dentro, olha aí, irmãos, da aliança com Deus. Lembrando que aliança, pacto, concerto, é a mesma coisa. Os provérbios são de autoria de Salomão. Como já estudamos no nosso primeiro encontro, o livro apresenta outros autores, porém o principal autor é Salomão. Então ele vai escrever aí talvez 90% deste livro. Objetivos e destinatários, também um pouquinho de revisão, também temos nos nossos textos aqui, 2.1, objetivos, versículos 2 e 3. O versículo 2 introduz um dos propósitos do livro, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, a saber que o aluno conheça sabedoria e ensino. Aprender e entender tem um sentido não só de estar informado sobre, agora olha só, irmãos, mas principalmente de experimentar algo. Então, Provérbios não é um livro informativo, ele é um livro formativo. A ideia não é encher a cabeça do filho, principalmente a palavra de um pai para um filho, como a gente viu também semana passada, de informações. Se essas informações não forem transpostas para a vida prática, para a vida diária, para suas experiências, para seus desafios, você de fato não leu Provérbios. E muitos dos conselhos que tem aqui, irmãos, se não a maioria esmagadora, é tipo A, faça B. Não tem muita necessidade de interpretação ou de tal coisa e faça isso. Aí você diz, mas não tem mais não. Vai fazer. Aquilo que você já aprendeu aí já está de bom tamanho. Bem, sabedoria, irmãos, olha aí a questão da experiência. Sabedoria tem sentido básico de habilidade. É usado ao longo do Antigo Testamento para descrever a capacidade dos artesãos que trabalhavam no tabernáculo, ou habilidade para julgar causas difíceis. No livro de Provérbios tem o sentido de saber viver bem, segundo os padrões e princípios da aliança. Vamos lá, para nós entendermos o que ele está ilustrando aqui. Êxodo, capítulo 31. Lá nós temos, irmãos, essas ocasiões onde pessoas eram chamadas para fazer o tabernáculo e seus utensílios e assim por diante. A mesma coisa acontecendo depois na questão do templo, muitos e muitos anos depois, na época de Salomão. O texto vai dizer o seguinte, 31:6. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Como você poderia traduzir de maneira bem literal e não tão dinâmica este texto? Ele poderia dizer,
também enchi de sabedoria ou dei sabedoria a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. É isso que o nosso texto está chamando a atenção. A sabedoria é uma habilidade adquirida para lidar com uma tarefa. Neste caso, é claro, é uma tarefa de artesão, mas se aplica a todas as questões da nossa vida. Mais adiante, 1 Reis 3, 28. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Alguém lembra qual é esse contexto aqui? É o contexto das duas mães. Elas chegam diante de Salomão, certo? E o grande problema é que uma delas havia perdido seu filho. E aí ela troca, pega o seu filho morto e troca com a companheira ali que dividia, né, o seu quarto. Como é que ele faz, irmãos? Corta ao meio. Dá uma metade para cada uma. Vai ficar tudo certinho. A verdadeira mãe pula 10 metros de altura. Não. Então, rei, dá para ela. Se é para ver meu filho morto, melhor estar vivo, criado por uma estranha, mesquinha e manipuladora como essa criatura aqui. Ela deve ter pensado isso, irmãos, do que estar morto. Aí Salomão fez o óbvio, pode dar para outra, né, a mãe? O povo se admira, meus irmãos, com a habilidade dele de julgar uma situação e apresentar uma solução. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Para mim, esse é o que espírito de sabedoria, está lá na lista de dons, lembra? Significa. É quando Deus capacita alguns dentre nós de enxergar as coisas, tirando a poluição visual, tirando a fumaça. Ele enxerga o que ninguém enxerga. Às vezes porque está muito tendencioso, às vezes porque tem muito a perder naquela situação, aquela pessoa diz, olha, é tal coisa. E olha, meus irmãos, eu não sei se tal pessoa tem isso sempre, mas eu já vi algumas pessoas agirem exatamente assim. Isso sempre me causa admiração. É quando a pessoa, até uma vez que alguém deu aquela martelada na cabeça lá, Salomão, e alguém disse, fulano fala pouco, mas quando fala, porque ele realmente deixou a gente tudo surpreso. Essa sabedoria, meus irmãos, como a gente está vendo, não é apenas ficar assim, então, porque no século XVIII, você faz cara de intelectual, né? Preferência usando um monóculo, não é isso. Conhecimento é muito bom. Informações e acumular inteligência, isso não é problema nenhum. A questão é o que nós fazemos com isso. Porque com certeza você já deve ter conhecido pessoas extremamente inteligentes e que você não necessariamente classificaria como pessoas que agem regularmente com sabedoria. Agora, vale lembrar, irmãos, vamos trazer bem para o nosso contexto aqui, diferentemente deles, nós temos o Espírito Santo, que inclusive um de seus títulos é Espírito de Sabedoria. Então, via de regra, nós podemos todos contar com essa, a pessoa gosta dessa palavra, né? Unção, para trazer sobre nós o entendimento e a habilidade para discernir entre uma coisa e outra. E vai aqui um adendo. O grande problema, meus irmãos, que mostra a nossa necessidade de sabedoria, não é entre o certo e errado. Isso aí é o óbvio ululante. Eu devo perdoar fulano ou devo dar uma cacetada de martelo na cabeça dele? Não precisa de sabedoria para isso. Você precisa só ter medo do Código Penal. Não, é óbvio. O problema, irmãos, é quando a gente está diante de decisões que nenhuma das duas são pecado. Nenhuma das duas são pecaminosas. Por exemplo, vai que você passe em 3 concursos diferentes. Parabéns para você, e agora? O que antes era uma, né? Agora tudo é um problema. O que eu faço? E detalhe, você já tem uma carreira.
Eu largo a minha carreira e vou para a porta A, porta B ou porta C. Sabedoria. É necessário, irmãos, clamar por sabedoria, pedindo que Deus oriente. Você está numa decisão, dizem, né, depois da conversão, a mais importante do mundo, sobre casamento. E aí? Será que esse é um príncipe mesmo ou é um sapo que está só bem vestido? É uma princesa mesmo ou vai ser um enrosco pro resto da sua vida? Eu comentava, não lembro com quem, que já é difícil em algumas igrejas você convencer as pessoas, os jovens, da seriedade do jugo desigual. Mas muita gente não entende, meus irmãos, que o jugo desigual, ele tem camadas. A primeira camada óbvia é saber se ele ou ela é o servo ou serva de Deus, correto? Essa é a mais óbvia. Essa é aquela que você não precisa nem de tanta sabedoria assim. É só seguir a instrução do fabricante. É como fazer um fluxograma, né, irmãos? Ele é crente, então segue em frente. Não é crente, chuta que é laço. Mas seguiu em frente, tem outras camadas. Ele é crente, mas ele quer ser missionário na Mongólia e eu não quero sair de Macuxilândia. O fluxograma já está dizendo, vocês estão em julgo desigual. Porque ele tem um chamado missionário e você não tem. Tem algum problema nisso? Não, cada um segue a sua vida, seja feliz, Deus vai abençoar mais à frente. O ponto, irmãos, é que muitas vezes a gente não ora pedindo sabedoria de Deus sobre o que fazer, que rumo tomar em coisas que não são necessariamente pecado. A gente amarra nosso bode no poste errado. Toma decisões equivocadas. Está trabalhando no lugar e não está gostando porque lá atrás foi precipitado. De repente foi chamado, atraído mais pelo salário do que se aquilo era a vontade de Deus, se aquilo ia trazer algum tipo de gratificação também. E assim vai. Essa habilidade, meus irmãos, é fundamental para as nossas vidas. Ainda nesse 2.1, a palavra ensino, em algumas versões, é traduzida por disciplina. Termo em hebraico que tem o sentido de admoestar ou corrigir. O verbo, assim como substantivo, implica ameaça de punição se a pessoa não obedecer às palavras do ensino. A implicação básica disso é que em muitos momentos o aluno precisará passar por instrução e disciplina do Senhor, sendo castigado e corrigido. Essa correção, através de palavra ou disciplina, precisa acontecer dentro de uma dinâmica de discipulado. A pessoa pode ser advertida sobre ir na direção errada, repreendida quando necessário, corrigida para seguir um caminho diferente, ou pensar de maneira diferente e punida se não ouvir. É muito interessante, meus irmãos, como isso é exatamente o relacionamento que deveria ser nosso com filhos. Você não dá sugestões para a criança, você dá ordens. O que muitos pais têm errado nas últimas gerações? Trata o seu filho como se fosse, como é que fala aqui no norte? Parceiro, né? É amiguinho. Eu sou amiga da minha filha. Parabéns para você. Está na rota da ruína, da destruição. Ela precisa de uma figura de autoridade. Eu não sei, irmãos, aonde que a coisa degringolou, que a gente achou que a autoridade é alguma coisa que significa opositor. Já reparou isso? E aí a gente não quer isso no nosso relacionamento, ou alguns não querem, com seus filhos. A autoridade, muito pelo contrário, o Senhor diz em Romanos 13 que era feita para nosso bem, se fazemos o bem. E o ensino vai, na vida como todo, é muito semelhante à criação de filhos, porque você, como eu disse, você não dá sugestões. Você dá ordens. Não, pode trocar de roupa, você não vai com essa roupa não. Mas pai, todo mundo está se vestindo assim. Qual é a resposta, irmãos? Você não é todo mundo. Eu esperei um tempão para poder usar isso aí. O dia que eu usei, eu falei, yes. Na volta a gente compra, também já usei.
problema é que a gente se vinga não é nos pais, né? Um dia desse eu vou levar minha mãe numa loja. Olha, mãe, gostou disso aí? Tá bom, na volta a gente compra. Não, tô brincando, não vou fazer isso não. Se falar que vou comprar mesmo. Aí ela me bate. Perdi da mesma maneira. 75 anos e pau. Bem, brincadeiras à parte, meus irmãos. Deus não está nos dando sugestões de provérbios. Faça tal coisa. Se não, lembra, sociedade pactual. O mais engraçado, irmãos, é que Israel é uma criança desafiadora. Vamos ver se Deus realmente não prestou. Eles acabam no cativeiro babilônico, irmãos, porque eles testaram Deus. Vamos ver se realmente isso aí que Deus falou para Moisés, todos aqueles... Deus até já esqueceu. Está escrito em Deuteronômio capítulo 28, mas vai que, né, com o tempo, Deus está mais velho, está mais tranquilo. Como eu disse, não prestou. Porque o Senhor fez exatamente, irmãos, 400 anos de juízo, mais 500 são 1000 anos depois de Moisés, e Deus fez exatamente aquilo que prometeu. Só um parênteses, irmãos. A gente gosta muito quando Deus nos livra de alguma coisa, diz, Deus é fiel. Querido, a próxima vez que você tiver na disciplina, celebre, Deus é fiel. Está doendo, Deus é fiel. Porque Ele está fazendo exatamente o que Ele prometeu que faria. Sendo um pai, fazendo o que nós precisamos. Nesse texto ainda, irmãos, o verso 3 continua expandindo o objetivo do livro. Provérbios entende que a sabedoria afeta a nossa forma de viver. A expectativa é que ao receber a sabedoria e o ensino, o aluno viva, e aí é o texto, abre aspas, em bom proceder, justiça, juízo e integridade. Isso aqui está atualizada, né? Na Almeida, olha a NVI. Com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Sério, alguém deseja mais do que isso para si e para os seus amigos, irmãos, filhos? Não. Então, basicamente, meus irmãos, Provérbios é a resposta às nossas orações, resposta ao nosso desejo de viver uma vida que agrade ao Senhor, que é uma vida que traga equilíbrio, né, tranquilidade ao nosso dia a dia. Estamos cheios de ansiedade, de pressão alta, de úlcera, de sei lá do quê? Muito, muito provavelmente, meus irmãos, é porque eu não tenho atentado a conselhos e habilidades que Provérbios quer me dar sobre os desafios da vida, sobre as decisões e sobre o que fazer com aquilo que eu nem tenho como decidir. Porque Provérbios também vai nos ensinar, meus irmãos, como reagir a situações da vida que eu não causei, que eu não tenho controle. Mas o que eu tenho controle? Como eu vou reagir. Como que eu vou responder a tais situações. Para fechar, meus irmãos, o 2.1. Bom proceder, justiça, juízo e equidade fazem parte da natureza ética da sabedoria. São conceitos que serão explicados na prática pelo autor nas unidades seguintes, nas lições seguintes. A vida moral e ética do povo de Deus é fundamentada em ensinamentos que são assimilados pela mente, internalizados pelo coração e resultam em uma vida prudente marcada por atos de justiça e retidão. O jovem em Provérbios está sendo instruído com o objetivo de alcançar o entendimento para saber falar, agir e se comportar de forma correta no seu relacionamento com Deus, com o próximo e com a comunidade na qual ele está inserido. Essa parte aqui do meio, meus irmãos, é muito importante. Acho que você deveria sublinhar no seu material. A vida moral e ética do povo de Deus é fundamentada em ensinamentos que são, olha os 3 passos, assimilados pela mente. Então você está fazendo sua leitura em Provérbios, você vai receber uma ideia, uma noção, uma ordem ali do que você deve fazer. Veja bem, muitas vezes esse é o nosso problema, a gente para aí. Para nessa natureza informativa da doutrina, ok? E não é só em Provérbios não. Jesus morreu pelos meus pecados, eu sei disso. Acho muito difícil que alguém aqui não saiba disso.
Mas alguém espalhou a mentira, irmãos, de que isso não tem nenhuma aplicação prática no nosso dia a dia. Isso não é verdade. Eu posso, próximo passo, internalizar pelo coração. Lembra, coração na Bíblia, ele pega isso do pensamento judaico, mas isso transborda para o Novo Testamento. O coração na Bíblia, meus irmãos, é quem eu realmente sou. É por isso que o nosso antigo preletor aqui de nossa conferência, o Ted Tripp, ele deu o nome ao seu livro para a educação de crianças, instruindo o coração da criança, não a mente. E o outro livro, pastoreando o coração da criança, de novo, e não a mente. Esse é o problema, meus irmãos, com o behaviorismo. É muito legal assistir Super Nanny, mas aquilo não é ensino bíblico. Para quem nunca assistiu Super Nanny, ela visita esses pobres americanos lá perdidos. Ela vem lá da Inglaterra salvar as famílias americanas, e ela vem lá e ela simplesmente cria um sistema de disciplinas e correções, cria um cantinho para a criança ficar sentada, e aí você acaba fazendo o quê? Você cria uma criança que ela, no fundo, ela está pensando o seguinte: por fora eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Porque minha mãe não era nem super nem nada, mas sim, ela faz só o condicionamento. A criança não entende, o coração não é modificado. Esse é meu ponto. Não é ruim, porque a gente vê, mas o resultado. Até cachorro você adestra assim. Pavlov já disse isso, já ensinou. Ele alimentava os cachorros sempre não é bem roda, mas você entendeu, né? Na roda do tanque, certo? Naquela esteira dos tanques de guerra. Alimentava no mesmo lugar. Depois deixava o cachorro passar fome 3, 4 dias. Aí depois amarrava explosivos no cachorro, você ouviu bem. Soltava no campo de batalha, em direção ao inimigo. Ele ia aonde? Na roda do tanque. Você deve estar perguntando: pastor, como é que o cachorro estava depois? Não estava bem. O tanque também não estava, mas o cachorro não estava nada bem. Condicionamento. Você sempre fez assim. O pastor Rubem foi lá em casa há muito tempo atrás, né, amor? Eu não sei como. Eu chamo ele encantador de poodles. Ele conseguiu ensinar o nosso poodle que, se ele sentasse, ele dava uma coisinha. Rapidinho ele instruiu. O que o Slop faz? Ele tenta nos adestrar. Ele fica do lado da Leila, porque eu não fico adulando o bicho, sabe? Do lado dela. Ei, olha a reação exagerada, viu? E aí, o que ele faz, irmãos? Ele senta, porque ele já sabe o código. Eu sentei, viu? Agora você tem que me dar alguma coisa. Eu resisto bravamente, alguns minutos. Aí, nós temos que entender, irmãos, que não é isso. Nada disso é isso. Isso é condicionamento. Você faz com bicho, como a gente está vendo, mas não pode fazer com a gente, com o servo de Deus. E aí vem a terceira, meus irmãos. Agora é o que eu creio realmente no meu coração: agir e se comportar de forma correta no seu relacionamento. Por quê? Porque resulta de uma vida prudente marcada por atos, práticas de justiça e retidão. Não só penso correto, nem está aqui, mas eu estou fazendo o correto. Que aí é realmente, irmãos, um grande desafio. Hoje à noite você vai ouvir mais uma mensagem, certo? Nossos convidados especiais aí do mês de fevereiro. Como todo domingo, meu irmão, e como toda vez que você senta para fazer devocional, e mesmo diante dessa aula, o seu desafio é: e agora? O que eu vou fazer com isso que eu acabei de receber? O que isso vai mudar na minha vida? Já viu aquela situação que você está no culto, né? Pelo menos já vieram falar comigo várias vezes: pastor, o senhor tem que estar sabendo o que está acontecendo na minha vida, que o senhor pregou só para mim, e eu não estou sabendo nada. Então, quando você se sentir assim, meu irmão, como se estivesse numa igreja toda escura, e tivesse um holofote só em cima de você, pega a visão. É dele. Alguém está querendo lhe falar alguma coisa. E não é o que você sair daqui e dizer assim: o culto foi uma bênção. Não, é o que eu vou fazer agora. Quando eu fiz estágio na Palavra da Vida nos Estados Unidos, eles passaram um filme
muito impactante, né? Como se fosse os jovens dentro de um carro na eternidade, naquele segundo para a eternidade, né? E tinha acontecido um acidente de trânsito e tal, né? E na Terra, depois do final de tudo, os dois sobreviventes, um era crente e outro não. Aí o crente estava com muleta, né? O outro também estava com um negócio lá, enfaixado, beleza. E aí o crente percebeu que aquela tinha sido uma chance que ele tinha recebido para falar do evangelho para aquela colega que estava no mesmo acidente. E assim que o filme termina, sabe? Você sabe o que aconteceu depois, irmãos? Isso é 92, não tem celular, ok? Lá no Palavra da Vida, em Screw Lake, em Nova York, tinha 10 orelhões. Uma paredona assim de orelhões. Porque era muito acampante, muito mesmo. Gente, as filas eram imensas. Aqueles adolescentes ou jovens, eu não lembro bem que semana foi isso, lotaram os orelhões para ligar para primos, para colegas, para amigos. Imediatamente. Aquela reação para mim foi impressionante. Muito marcante mesmo. Esse pit stop tá ficando constante, né? O ponto aqui, meus irmãos, foi a rapidez com que eles responderam. Ah, lembrei. Muitas vezes, quando a gente ouve, por exemplo, uma mensagem sobre evangelismo, a gente, realmente, estou trabalhando 33 anos do lado do Sinfrônio, nunca falei de Cristo, mas isso vai mudar. Aí o que acontece? Não muda. O que me chamou a atenção nessa reação deles é que eles poderiam ter pensado assim: bem, quando acabar o acampamento, eu vou atrás de fulano. E não fizeram isso. Pegaram suas moedas de 25 centavos para botar lá e foram. E detalhe, eu fiquei lá alguns minutos observando, ninguém reclamava, está demorando demais. Porque sabia que ninguém estava lá batendo papo. Dava para ouvir. Olha, assisti um filme e eu tenho necessidade de falar uma coisa, eles compartilhando o evangelho. O que é isso, irmãos? Eu ouvi, eu internalizei e agora eu estou fazendo alguma coisa dentro daquilo que foi ensinado. Ok, vamos para o nosso intervalo, irmãos. E aí a gente vai continuar tratando um pouquinho sobre os nossos destinatários agora. Ok, meus irmãos, retomando aqui, falando agora dos destinatários, 2.2, versículos 4 ao versículo 6. Primeiro, meus irmãos, vamos falar dos simples. Simples e composto, não, é outra coisa. Simples. O versículo 4, de forma direta, direciona todo o argumento apresentado até aqui a um público específico, os simples. Os simples são os inexperientes ou os ingênuos. Pessoas assim são facilmente enganadas ou persuadidas, mostrando falta de sabedoria e entendimento. Porém, diferentemente do tolo ou do zombador ou insensato em algumas traduções, né? Os quais não aceitam o ensino e a repreensão, os simples podem mudar a sua condição, pois estão abertos para receber o ensino. Para os simples, o provérbio deseja conceder prudência. Então, esse nosso primeiro público-alvo, meus irmãos, nós poderíamos chamar de mais ou menos uma tela em branco. Então, ele ainda está em formação. Essa é a ideia de Salomão instruindo ao filho, para que ele deixe de ser simples e passe a ser sábio, diferentemente do tolo ou do insensato. Em Gênesis 3:1, a palavra prudência é traduzida como astuto ou astúcia, ou enganoso, engano, por se referir à atitude da serpente ao tentar a mulher.
No entanto, aqui em Provérbios, né, o seu sentido é positivo. No livro de Provérbios, a prudência desfruta da companhia, da sabedoria e do conhecimento. Vamos um pouquinho mais para frente do texto que nós estamos lá em Provérbios. Provérbios capítulo número 8. Versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho um conhecimento que vem do bom senso. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, hoje, onde tudo é para ontem. Eu sempre me lembro dessa história em que um irmão nosso foi oferecido a ele uma promoção e ele ficou muito contente e disse que retornaria, né, ao seu superior lá. E dado algumas horas do mesmo expediente, eles se encontraram no banheiro ali da empresa, né? Aquele banheiro grande e tal. E aí o seu superior disse: e aí? Já tem uma decisão para mim? Tinha passado algumas horas. Aí ele disse: não, mas eu entendi o senhor te disse que eu podia pensar, eu vou para casa conversar com minha esposa. Aí o homem disse: não, mas eu preciso rápido de uma decisão, porque Brasília está esperando aí o que a gente vai fazer. E aí o nosso irmão falou assim: não, então a resposta é não. Porque eu não tinha tempo para conversar com a esposa, ele falou assim: eu tenho que orar sobre esse assunto. E aquele homem disse: você não entendeu que oportunidade você está perdendo. Aí ele disse: não, eu entendo exatamente que eu estaria perdendo ou deixando de perder, só que eu não posso tomar uma decisão assim. A prudência, meus irmãos, ela é inimiga da pressa, de você se antecipar para as coisas. E eu tenho certeza que todos nós aqui, nesse sentido, em algum momento da nossa vida, já agimos de maneira imprudente. Talvez forçado pelas situações, ou entendemos-nos forçados pelas situações, e resolvemos levar adiante algo que necessitava de mais oração, de mais conselheiros, que aliás, o famoso é o versículo que diz que na multidão de conselheiros há, pois é, sabedoria. Ouvir algumas pessoas sobre aquilo antes de tomar um passo. E é interessante, meus irmãos, como a mesma palavra pode ter dois sentidos completamente diferentes. Isso mostra, inclusive, como que a serpente, em outras palavras, Satanás, foi bem sucedido no seu propósito ali em Gênesis capítulo 3, né? Nós não temos ideia do tempo que passa entre a criação e a queda. Pode ter sido horas, literalmente pode ter sido anos, não sabemos. Mas eu acredito, meus irmãos, que Satanás chega àquela conversa tendo feito o seu raio-x da mulher e do homem também. Ele já entendia quais os botões que tinha que apertar. A fraseologia que ele usa, Satanás usa para com a mulher, foi muito bem planejada. Ele não improvisou. Nesse sentido, a astúcia dele é essa prudência de fazer algo que ele sabia que ia dar certo, porque ele estava indo na fraqueza, no calcanhar de Aquiles ali do seu interlocutor. Obviamente, aqui nós estamos falando de uma maneira positiva. O simples também, meus irmãos, seguindo, ser prudente significa usar a razão dentro de uma cosmovisão bíblica e conseguir administrar bem as mais variadas situações da vida. O objetivo do livro é que o simples seja capaz de considerar cuidadosamente a situação ou situações antes de tomar qualquer decisão. O que é, meus irmãos, uma cosmovisão bíblica? Lembre-se, a 2 Coríntios capítulo 5 diz que, estando em Cristo, nós somos o quê, irmãos? Nova criação. Essa é a tradução correta, que eu não sei por que Cargas d'Água Almeida traduziu por criatura todos esses anos. A palavra grega é criação. O que Paulo está querendo dizer ali? Nós ainda estamos aqui, né? Vivendo no mesmo corpo, às vezes no mesmo endereço. Tipo, você se converteu num dia, no domingo, no dia seguinte, teoricamente tudo é a mesma coisa. Pelo menos visivelmente. Você não mudou de endereço, você não mudou de corpo. Algumas coisas podem até exteriormente mudar, de repente a pessoa, né, vivia de maneira totalmente errada, se vestia de maneira provocante, e de repente a conversão já vão provocando mudanças exteriores. Ok.
Mas, via de regra, não é tão diferente assim. Então, por que nova criação? É porque, de fato, meus irmãos, nós passamos a ser uma amostra da eternidade. Acompanhe meu raciocínio. A nossa forma de viver hoje deve refletir, relembrar muito mais o céu, a eternidade, do que a sociedade de onde nós viemos. E alguns de nós trabalham em situações bem complicadas. Empreender no Brasil sem sonegar imposto, sem não deixa de ser, né? Roubar dos seus funcionários, ou deixar de dar seus direitos, competir de maneira desleal, não fazer isso é quase ser herói. Participar de uma licitação sem ter um cafezinho por fora, né? Ou cervejinha, dependendo do gosto lá do cara responsável. Não são situações bem complicadas cada vez mais? Ser político evangélico, sem ter dólar na cueca. Queria estar inventando, mas não estou inventando. É realidade. Você não entrar no mecanismo, participando de uma coisa tão podre que é a política. O fora da curva, ser o diferente. E assim vai. Não importa, meus irmãos, o nicho da sociedade que você estiver, você vai estar sujeito a coisas que como a sociedade desse mundo vive. Eu olhei para a Paty ali, lembrei de um amigo meu, Paty, que ele era tão grande, que era o Golias, no acampamento de criança lá no Paraná. Agora, ele não era um varapau não, meu amigo. Ele era assim e assim. 1,98 m, o cara era enorme. E você vê o camarada daquele tamanho chorando, sabe por quê? PM é a pressão que ele tinha da delegacia que ele estava completamente corrupta para não entrar no vai da valsa. Complicado. Você está junto com o pessoal lá que só vive dando saculejo nos caras. E aí? E eu podia ficar citando aqui, meus irmãos. Vez após vez. Ó, pastor, ainda bem que na sua profissão não tem problema. Senta aí. Toda profissão, meus irmãos, com maior ou menor grau, luta, toda ocupação luta para não cair na influência da sociedade. Aí é que está o ponto. O simples está sendo instruído de como ele vai viver aqui, como se ele já estivesse lá. Pastor, isso é uma coisa muito utópica. Não dá para ver nesse mundo assim tão certinho. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi gente falando isso? Crente, falando assim. Não dá para ser dessa maneira. Tem hora que a gente tem que meter o pé na porta mesmo. Aí tem que perguntar para essa pessoa, igual Jesus, né, irmão? Porque a gente só vê mesmo o Senhor, vamos chamar assim, se exaltando, né? Uma única vez. E lembre-se, o zelo que ele teve na purificação do templo, era o zelo, o que diz o texto? O zelo da minha casa o consumirá. A citação do Antigo Testamento mostra que o que estava no coração de Jesus era a santidade de Deus, que no caso obviamente era dele, mas entendeu? É o ultraje, é a indignação que não é pecaminosa. Uma vez a pessoa falou assim, então ele saiu dando chicotada em todo mundo. O pessoal inventa a coisa no texto. Ele não deu chicotada em ninguém. Ele deu chicotada nas mesas e virou as mesas. A ideia de que ele saiu dando chicotada no lombo das pessoas não está no texto não, viu, irmãos? Ponto aquele que ele se indignou porque era uma situação de corrupção de um lugar que deveria ser de adoração. E será que eu sou assim? Será que, meus irmãos, o mal, a maldade, o pecado neste mundo me causa indignação dessa maneira? Ou eu aproveito para dar vazão à minha carne? Quer ver só? A última vez que você reclamou sobre a política, sobre a economia, sobre as coisas que é o esporte do brasileiro, está acima do futebol. Reclamação. Acredite, eu sou brasileiro há 54 anos, eu sei o que estou dizendo. Quando você está nessa, você consegue retratar os fatos e reclamar dos fatos sem, número 1, exagerar, tradução, mentir, certo? 2, se irar.
E 3, sem desejar o mal. Pastor, isso inclui o Lula? Eu vou voltar 2.000 anos atrás, porque um irmãozinho em Corinto levantou a mão e disse: Paulo, isso inclui Nero? Isso inclui Diocleciano? Não sei nem qual foi pior do que o outro. De Nero a gente sabe que ele pegava os cristãos e passava betume e botava fogo para iluminar os jardins dele. Mas Diocleciano não foi tão bonzinho assim não, foi às vezes pior. Contudo, se você lê a carta de Pedro, ele diz o quê? Orem pelo rei. Quando ele leu isso na igreja, com certeza alguém diz assim: lê de novo, você deve... Pedro está velho, de repente você não está entendendo a caligrafia dele, ele é pescador, grego não é a língua, né, materna dele, de repente ele deu uma... Lê de novo, está lá, orar pelo rei. Então veja bem, meus irmãos, está indignado com o preço das coisas, com o andar da carruagem. Agora mesmo está falando sobre a questão de a possibilidade de ensinos bíblicos serem censurados por serem preconceituosos e tudo mais. Irmãos, esperar coisa diferente do mundo, você não está entendendo como é que as coisas vão acontecer. O que se espera é que nós não tenhamos a reação que alguém do mundo teria diante disso. A indignação é justa, porém ela não precisa ser pecaminosa. Para tanto, a sabedoria serve de maneira perfeita. No nosso texto também, irmãos, o mesmo versículo 4, nós temos o segundo grupo, que são os jovens. Porque, na verdade, que a gente falou no começo, é óbvio que todo mundo se beneficia disso, até nós que somos jovens premium, mais avançados assim. Vou te tirar do jovem premium, você fica rindo, Marcela. Mas nós nos beneficiamos, é claro, mas lembre, é um pai falando ao seu filho. Então, a ideia dele, irmãos, é que isso se conquiste numa idade tenra, adolescência para a juventude, e se preserve ao longo da vida. Porque tem um ditado que também é certo, meus irmãos, não é provérbios, não, mas é um ditado, né? Dizem que cachorro velho não aprende truque novo. E às vezes isso é uma verdade. Você mudar o temperamento, personalidade, caráter, até muitas vezes gente que já está acostumada daquela maneira há muito tempo, às vezes é bem difícil. Então, os jovens são o próximo grupo. O livro também deseja alcançar os jovens. A palavra jovem significa filho do sexo masculino. Refere-se a uma pessoa de qualquer idade, desde a infância até o final da adolescência. Então, alguns exemplos de onde exatamente esse termo é usado. Normalmente, o jovem é um adolescente solteiro e, dependendo do contexto, pode ter também o sentido de imaturo ou inexperiente. Provérbios entende que os jovens precisam de conhecimento e discernimento. Então, irmãos, é óbvio que por questão de pouco tempo de vida e tudo mais, existe uma série de deficiências que a juventude ainda passa, né? Especialmente se não foi provado, né? Não foi testado. Semana eu conversei com uma pessoa que perdeu seu pai com 12 anos de idade, e a pessoa me falava de como isso foi extremamente triste e tudo mais, mas ela, como filha mais velha, teve que amadurecer, não tinha para onde correr. Teve que ver a sua mãe sozinha, né? Ela tem outros 3 irmãos, parece. Então, há muitas vezes circunstâncias na vida que dá um boost na pessoa, que ela vai e cresce rápido. Tem que crescer por causa das circunstâncias, mas muitas vezes não. E aí vai, meus irmãos, pais, uma questão. Não blinde os seus filhos. Blinde da questão de blindar, né? Blindado, proteção. Além da conta. Se eu colocar o meu cachorro na rua durante um mês, não precisa nem atropelar, ele morre de um monte de doença. Porque nunca nem viu rua. Aliás, nem passei com ele, porque tem um quintal bom, ele via para cima e para baixo, nem passei. Ele não está acostumado. Olha o cachorro de rua, outro dia eu vi um cachorro tomando uma água, que eu olhei assim, estava cheio de óleo. Não tem aquele brilho, que é que a água que fica quando tem gasolina, quando tem óleo? Eu falei, meu amigo, ele nem morre. Deve até matar os vermes tudinho. O meu bebeu aquilo lá, o lápis cai duro, em questão de horas. Você está com o pé do strike 3 já, viu? Anota aí, por favor, Ediane. E quando a gente faz isso com o filho? Só falta... Você já viu uma propaganda, tinha um tempo atrás, de que a mãe mandava para o menino,
meu filho está pronto para ir brincar. Ele estava cheio de plástico bolha, andando assim. E metaforicamente, às vezes, pais e mães tendem a fazer isso. Menino tem que se sujar. Menino está sempre muito bonitinho, muito cheiroso. Coisa não está indo bem. Não está indo bem mesmo. Então, lembrei agora. Conversar essa semana sobre isso, né? É verdade, os meninos são mais mocinhos e tudo mais, mas também tem que brincar. E também tem que ouvir o redondo não, muitas vezes. O não, meus irmãos, ele produz frustração. E crianças precisam ser frustradas. Se tudo na vida dela é sim, é por isso que o pessoal está reclamando tanto da geração Z. Já viu? Virou piada. Eu acompanho essa menina essa mulher, 30 e tantos anos, acho que é no Instagram, nem lembro onde que ela fala, que ela só reproduz o que ela recebe do ambiente de trabalho da geração Z. É assustador. O camarada da geração Z pediu a sua mãe para ir lá, porque ela não estava satisfeita com o ambiente de trabalho. Você é 20 e tantos anos, irmãos? Estava satisfeito. O outro chegou e disse, gente, até a volta eu vou tirar férias. Aí o pessoal, ele era novo no setor, tudo bem. Deu 3 dias, o pessoal da RH passou lá. Você viu fulano? Ele está de férias. Como de férias? Ele começou aqui há 4 meses. Aqui no setor ele começou há 2 semanas, mas ele está 4 meses na empresa só. Ele se deu férias. Sabe por quê? Estava cansado. Estava muito cansado. De onde vem isso, irmãos? Pais que blindam seus filhos de tal maneira que eles acham que são o centro de tudo e pode tudo, absolutamente tudo. Esse jovem aqui, bem, eu acho que eu não tinha isso tanto lá há 2.004, 3.000 anos atrás, mas ele está querendo que seu filho não seja assim, desde cedo. Há uns anos atrás, irmãos, eu tive uma situação, um embate na discussão, porque um irmão aqui da nossa igreja, com filhos, meninos, lavava o carro sozinho. E os meninos tinham lá 5, 6, 7 anos, nem lembro mais, 10, não importa. Eu falei, mas por que seus filhos não lavam o carro para ti? Mora de graça, come de graça, internet, tudo mais. Ele não vai lavar o carro, não vai limpar o quintal, não vai fazer nada, vai lavar os... Mas que história é essa? Você viu aquele vídeo da mulher que falou assim, meu marido me deu uma lavadora de louça novinha. Demorou para eu fazer funcionar. Aí mostra o vídeo, é a filha dela lavando louça. Tá certo. A minha mãe falava sempre uma coisa assim, pode dar em casa, não vai cair a mão. Ela falava outras coisas também, mas está gravando, eu não posso falar. Porque hoje, meus irmãos, a gente está correndo um sério risco de ter uma geração que não sabe fazer absolutamente nada. Não sabe trocar a lâmpada, não sabe trocar a tomada, não sabe trocar um pneu. Quando eu soube que em alguns países o pessoal chama o Rotary Club, do AAA, ou sei lá o que é, o Car Club, para trocar pneu, eu falei, não é possível, para o mundo. Pneu. Afrouxou, macacou, tirou, trocou, desmacacou. Qual é o grande... Não sabe, adultos. Isso começa na nossa casa. Salomão está investido para que isso não aconteça na casa dele. E são problemas muito mais sérios do que trocar um pneu. Diga agora sim. Pastor, e além disso, ainda tem mais sério ainda, teve um rapaz que passou na Polícia Federal, ele morava com a mãe, ele foi para Pacaraima, não aguentou e se matou. Bem, para sair na gravação, o camarada passou na Polícia Federal, foi morar longe da mãe, não aguentou e se matou. Escreveu uma carta, dizendo que não se adaptava, e aí... Não era mais fácil ele, com o salário que ele está ganhando, levar a mãe dele para lá? Pelo menos era mais fácil. Era vergonhoso, mas era mais fácil do que fazer o que ele fez. Não, eu sei, os exemplos, irmão. Eu vou botar o canal para vocês verem os absurdos que são. É para rir, mas é para chorar. Né? Agora, da
and that he but Não sei, foi uma atriz famosa aí que deu um brinquedo sexual para a filha de 12 anos. Esse é o nível que nós estamos, meus irmãos, na nossa sociedade. Não, a mãe não. Mas irmãos, com essa velha frase, tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Nós não fomos feitos para facilidade. Já contei para vocês a experiência quando eu levantei uma espada medieval lá na Itália. Entre o sorriso eu dizia para a Leila, tira a foto. Porque eu tentava cair para trás. Não estou brincando, a bicha é pesada. Como que aquele pessoal lutava com aquilo? Mas o que eu ia conseguir fazer era dar na cabeça de alguém e olha lá. A gente é mole. Tudo é controle remoto, tudo é iFood. Brincadeira não. Vamos lá, irmão. Segundo parágrafo aí. Que a gente não leu, né? Conhecimento não se limita à obtenção de informação, mas implica relação com o objeto que é conhecido. Essa palavra, por exemplo, é usada em Gênesis 4:1, quando o narrador diz que o homem coabitou com Eva, sua mulher. Isso explica que conhecer em Provérbios não se limita ao relacionamento informacional, mas também relacional, ou formativo, se você quiser colocar. Já falamos várias vezes, irmãos, como a palavra conhecer tem relação, ou é usada para relação sexual. Obviamente, não se aplica em todos os casos, mas mostra a profundidade disso. Não é apenas cabeça, né? Mas é relacionamento. Ainda sobre o jovem, discernimento, também chamado de bom siso em outras traduções, é a capacidade de tomar decisões apropriadas. Tem o sentido de pensar, planejar, propor, inventar. Assim como o termo prudência pode ter um significado positivo ou negativo, dependendo do que se deve alcançar. O jovem precisará dessa habilidade para prever o mal e se preparar para ele. E nisso, meus irmãos, voltando ao que a gente já falou semana passada, pegar a experiência dos mais velhos é extremamente importante. E é claro que isso se aplica a nós também. Quantas coisas, se você entrou numa coisa nova, tem gente que está fazendo isso há mais tempo. Porque você vai ser o bonzão que vai querer adivinhar tudo sozinho. Importe a sabedoria dos outros. E triste quando o jovem não entende isso, não quer fazer em relação aos seus pais, aos seus tios, seus avós, né? E puxar para si como faço isso aqui? Como eu procedo dessa maneira? Então nós temos muitas situações na vida, você vai casar, precisa de conselho. Você vai nascer o primeiro filho, ou para você não reproduzir coisas que todo mundo já comprovou que não dá certo. Irmãos, quando nós começamos o grupo de vida aqui na nossa igreja, nós consultamos vários grupos e tudo mais, já faziam isso com os nomes mais variados. Grupo pequeno, pequenos grupos, células, isso não importa. Nós pegamos aquilo que era bom, tiramos as espinhas, jogamos fora, e o formato que nós temos hoje é assim. Aí hoje, 22 anos depois, a gente vai fazer em abril, as pessoas dizem assim, pastor, e se o grupo de vida fosse itinerante? Aí eu digo, meu irmão, não funciona. Já foi testado, comprovado, selado pelo Inmetro de que dá ruim. Acaba se transformando em algo mais complicado do que você pensa, que não é solução, se torna um novo problema. A pessoa não acredita. Então, isso quando você pega aquilo que alguém está querendo passar para você como sabedoria e prudência, e você diz, eu que nunca fiz, sei melhor. Eu nunca fiz, mas com certeza funciona do meu jeito. Isso não faz nem sentido, né? E eu poderia aqui dar muitos exemplos de como isso se repete. Bem, e aí temos, irmãos, nosso terceiro público-alvo, os sábios. Versículos 5 e 6. Por fim, o livro também deseja alcançar outra categoria de pessoas, os sábios. O sábio é diferente do simples e do jovem. Ele já adquiriu maturidade durante a sua caminhada com Deus. Porém, Provérbios entende que até os experientes podem se beneficiar dos ensinamentos do livro. A proposta para esse público é que, ao ouvir e se comprometer com a sabedoria, cresça ainda mais em prudência. Ninguém vai ser tão sábio que não possa ficar mais sábio, mais prudente. Crescer neste contexto tem o sentido de acrescentar algo partindo de uma estrutura que a pessoa já possui. É desenvolver algo que já existe. Tem o sentido de adicionar
aquele que já foi instruído e tem conhecimento e maturidade, vai adquirir habilidade, ou seja, orientações, conselhos que serão necessários para o crescimento contínuo. Aqui, meus irmãos, o sábio, ele é confrontado com uma lição de humildade. Ele vai parar de pensar que já chegou lá, certo? Isso, inclusive, meus irmãos, é um grande perigo para nós mais velhos. Achar que não temos mais nada para aprender, ou que a gente só tem agora que transmitir a nossa sabedoria. Não deixar de ser um aluno, irmãos, é uma das piores coisas que nós podemos fazer na nossa vida. Aquele que para de aprender, muito provavelmente para de ensinar. É uma questão de fluxo, de retroalimentação, né? Uma das coisas que inclusive mantém você, mesmo mais experiente, vamos chamar assim, né? Velho não, experiente, com uma mente jovem, é continuar aprendendo. Vi esse vídeo essa semana dessa senhora já com 2 faculdades, 68 anos, está começando outra faculdade de Direito. Ela precisa? Não. Quando ela tem o tempo, né? Os filhos estão criados e tudo mais, ela decidiu, fez vestibular, passou e está estudando. É a acadêmica de Direito mais velha, um monte de menino de 20 e poucos anos e ela lá com 68. Que não seja faculdade, mas irmãos, a ideia de aposentadoria não é ociosidade. Inclusive, isso é um problema sério no entendimento ocidental. Você se aposentou do seu trabalho, mas não necessariamente de tudo. Um irmão lá no Rio, muitos anos atrás, ele se reformou, era da aeronáutica, né? Com 50 e tantos anos, já estava reformado e tal. Aí, passou um ano, ele não aguentou, ele procurou o nosso pastor. Ele se transformou no administrador da igreja. A igreja já, né, com um prédio, com muitas responsabilidades e tudo mais. E ele disse, pastor, não preciso ganhar nada não, eu tenho a minha soldo, que chama pensão, lá da aeronáutica, certo? E ele ocupou-se com alguma coisa. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que se você estagnar, o nome já diz tudo. A probabilidade que vai piorar. A água estagnada, ela fica igual? Não. Ela regride, ela piora, ela apodrece. E a nossa mente, as nossas habilidades são a mesma coisa, né? Nós temos que manter ativos nesse sentido. Seguindo, os sábios, ao se comprometerem com tais ensinamentos, serão capazes de entender provérbios, parábolas, as palavras dos sábios ou enigmas, ou como diz a NVI, provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Esses 4 termos apontam para uma linguagem indireta ou figurada, mais difícil de entender, que exige discernimento. Envolve tanto a interpretação do texto em si, como também as circunstâncias das pessoas. Ou seja, irmãos, pouco importa ficar definido o que é provérbio, o que é parábola, a ideia é que vai haver um ensinamento, muitas vezes de maneira ilustrativa, figurativa, metafórica, que tem uma aplicação na vida. Aí é que está a sabedoria. Pegar aquilo e dizer, isso encaixa direitinho nesta situação. É assim? É assim que eu resolvo isso que está acontecendo, através daquilo que eu aprendi naquele provérbio, naquele ensinamento, assim por diante. Ok? Chegando ao final, meus irmãos, versículo 7, famoso versículo do temor ao Senhor. É aqui que eu já falei para vocês várias vezes, que a língua portuguesa, eu não sei se outras línguas latinas estão na mesma situação, tem um privilégio diante de outras, porque o termo aqui, ele realmente é medo, mas nós temos a capacidade de usar temor para essa coisa, vamos chamar assim, mais nobre, e medo para aquilo que não é tão nobre assim, coisa, por exemplo, que não acontece no inglês, né? Em inglês esse texto está the fear of the Lord, que é a mesma coisa que dizer eu tenho medo de aranha, por exemplo, I have fear of spiders, assim vai, é a mesma palavra. E aí você fica assim, nossa, tem medo de Deus? Não. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Porque isso aqui, meus irmãos, é uma expressão extremamente preciosa. É uma expressão, meus irmãos, tão profunda, que ela dá luz, ela elucida o nosso próprio relacionamento com o nosso Deus. Ok? Vamos lá. Chegando ao clímax do prólogo, somos informados de que não há conhecimento à parte de um relacionamento com o Senhor. Pois, aí está o famoso versículo, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ou seja, o relacionamento que parte de uma postura de temor, isto é, de obediência, é a chave
para que o conhecimento não seja apenas informações acumuladas, antes, ferramentas para uma vida de experiência. Então, irmãos, Provérbios não vai trazer um monte de conselhozinho de para-choque de caminhão, certo? Não é um monte de coisas desconectadas em que você vai simplesmente pegar na vida. Não, vem através do relacionamento com o Senhor, e porque eu o temo, ok? Porque eu tenho... Bem, vamos deixar o temor para daqui a pouco, eu quero gastar tempo nisso. Seguindo, a palavra princípio que está nesse texto tem o sentido de início de uma ação ou processo. Além disso, pode significar o fundamento de algo. O temor do Senhor é a base para que todas as áreas da vida tenham sentido e encontrem o seu propósito. E, em outras palavras, sem isso, você pode ler Provérbios de trás para frente, em línguas diferentes, até no hebraico antigo, e você não vai aprender nada, absolutamente nada. Irmãos, o termo princípio, se você lembra bem, é a mesma palavra usada para retratar Jesus, certo? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, na nossa cabeça, nesse texto, a gente diz, entendi, ele é o começo, ele é o fim. Espera aí, ele teve começo, ele tem um fim? Aí é que está. A palavra princípio e fim, uma delas é telos, que é fim, a outra não lembro bem agora, ela é mais do que apenas... Esse é o começo da minha pasta, esse é o fim, ok? Esse é o começo do meu braço, este é o fim. Não é só isso. Princípio significa a fonte de, a razão de, o porquê alguma coisa existe. Nisso Jesus é o princípio. Sem ele nada do que existe existiria, João capítulo 1, ok? Ele é o princípio. E tudo que nós fazemos é por ele, para ele e por causa dele. Ele é o fim. Troque fim por objetivo, propósito. Jesus é a origem e o propósito de absolutamente tudo. Vamos para o nosso texto? Princípio aqui, meus irmãos, é isso. Se eu quero ser sábio, o temor ao Senhor, o relacionamento com Ele, é onde começa isso. É o fundamento disso, é a origem disso. Caso contrário, vai ser apenas um acúmulo de conhecimento. Semana passada eu mencionei para vocês, eu acredito que foi semana passada, que um dos melhores livros para entender o hebraico do Antigo Testamento, o hebraico bíblico, foi escrito por um ateu. Então ele pesquisou tudo isso, aprofundou-se nisso tudo e aprendeu nada, absolutamente nada. Porque não tem a mente transformada, porque não tem um coração regenerado. Então, enquanto, meus irmãos, eu leio um texto bíblico, né, e muitas vezes meu coração aperta, minha garganta, né, e aquele nó na garganta, porque a gente se identifica com aquilo espiritualmente, para ele, neca de pitibireba, nada, não tem efeito nenhum, porque não há novo nascimento. Mas quando há o temor do Senhor, é aí que começa de fato a sabedoria a operar. Agora vamos falar do temor do Senhor, próximo parágrafo. O temor do Senhor é fundamental para uma vida sábia e bem-sucedida. O temor do Senhor não é um sentimento, não é algo abstrato, mas uma postura humilde e submissa que nos aproxima mais dele e nos afasta do mal. Isso confirma o que vem sendo reforçado ao longo do prólogo, que a sabedoria não é algo meramente intelectual, mas relacional. Vamos lá para Provérbios novamente, irmãos? 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. 16, versículo 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Capítulo 23, 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. E a expressão vai se repetir vez após vez no nosso texto. Então, o temor do Senhor, meus irmãos, ele é esse sentimento de admiração, de submissão, mas jamais de afastamento. Por que eu quero destacar isso? Se você tem medo de alguma coisa, você vai lá. Você visitou o zoológico e alguém tinha medo de cobra?
As cobras, geralmente, porque elas, uma grande parte elas são noturnas, elas ficam no lugar separado, senão ninguém vai ver, né? Porque elas têm que ficar lá e confundir para que elas possam entender que não é dia, ou achar que não é dia, e possam passear lá no seu habitat e a gente vê a bichinha. Eu já fui no zoológico e a colega tinha pavor de cobra. Pavor. E ela não entrou, porque ela vai evitar, certo? Aquilo que você tem medo, você vai evitar. Então, como é que isso funciona com o temor ao Senhor? É o contrário. A admiração, a atração é tamanha que você quer estar com Ele. Você quer estar perto dEle. De certa forma, meus irmãos, não é diferente ao sentimento que nós deveríamos ter em relação aos nossos pais. De vez em quando eu vejo uns vídeos de brincadeira com pai e mãe, que eu jamais passaria pela minha cabeça, de maneira alguma, fazer tal coisa. A verdade, meus irmãos, eu acho engraçado a princípio, mas aí eu troco de lugar. Eu coloco eu ali e a dona Eunice Xavier. Aí eu falei, é engraçado que é a mãe dos outros. Aí eu dou 2 passinhos para trás, mas não faria de jeito nenhum. Sabe o que é isso aí? Temor. Mas não significa que eu os evito, não fico perto deles. Várias brincadeiras que meus pais, meu pai mais, né, tirava com a gente até brincava, né? Mas até aqui, mas não ia como ele. Como é que é isso, irmãos? Porque eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe? De maneira nenhuma. Então, entenda o que é o temor do Senhor, é algo que me traz tamanha reverência, essa é uma ótima palavra, né? Que infelizmente tem sido um pouco corrompida no cristianismo moderno. E para as pessoas, reverência tem a ver com lugar, tem a ver com evento. O que adianta ser hiperreverente aqui? Essa é a razão, meus irmãos, porque alguns se vestem diferente na igreja. Aí tem que usar terno e gravata, porque é para a igreja. Aí no dia a dia, o que adianta ser todo reverente aqui e ter uma vida toda errada lá fora? Não há temor do Senhor. Isso é religiosidade. Pura e simples religiosidade. O temor do Senhor, meus irmãos, vai me acompanhar quando eu não tiver ninguém me vigiando. Quando não tiver ninguém que saiba quem eu sou, por exemplo. Saiba quem você é. Mas eu sei que o Senhor está lá. Tem um hino do cantor cristão que diz, leva tu, quem lembra? Contigo o nome de quem, irmãos? De Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja o lugar que for. Essa é a versão adulta de cuidado do olhinho que olha. Cuidado do boquinho que fala. O Salvador do céu está olhando para você. A versão mais adulta. Porque, meu irmão, eu e você nunca estamos sozinhos. Nunca. Não precisa de Big Brother. Não precisa de câmeras. O Senhor está sempre conosco. E engraçado, a gente gosta que Ele está sempre conosco no livramento, né? Ontem eu tive livramento de trânsito. Ai, Senhor, obrigado. Mas aí quando eu quero fazer coisa errada, eu gostaria que o Senhor nem estivesse ali. Não é minha opção. Então, o ponto, meus irmãos, é que o temor do Senhor é esse relacionamento íntimo, necessário, desejado, mas ao mesmo tempo extremamente respeitoso e de adoração, de veneração ao nosso Deus. Bem, o ouvinte é alertado já no início do livro que nem todos estão interessados em se submeter ao Senhor para adquirir sabedoria. Diferentemente dos sábios, os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino, ou seja, não temem ao Senhor, nem têm uma vida bem sucedida. Ou seja, é possível viver o contrário, né? Em vez de temor ao Senhor, viver uma vida sem temor algum e que não vai dar atenção aos ensinamentos, ao que é inclusive falado em Provérbios, vai viver o contrário. Encerrando por hoje, irmãos, nossa conclusão. A chave para uma vida bem-sucedida, para um casamento bem-sucedido, para uma vida ministerial ou social bem-sucedida, não está em nossa própria capacidade ou em nossas habilidades. A chave para o sucesso diante de Deus está no temor ao Senhor, em nossa postura de submissão e humildade para com Ele. O que o prólogo deixa claro é que os benefícios da sabedoria estão disponíveis apenas para aqueles que já assumiram um compromisso com o Senhor. Isso confirma a natureza relacional
da sabedoria. O livro de Provérbios se dirige a todos os que estão abertos ao seu ensino, simples, jovens, sábios. Não importa, não importa, irmão, não importa se você já é um líder experiente, um jovem dedicado, ou um adolescente que está começando a vida cristã. Todos são convidados a aprender, a ouvir, a ser ensinados. Porém, somos advertidos de que devemos cuidar do nosso coração para que não sejamos como tolos que resistem ao ensino e conscientemente decidem pelo caminho da insensatez. Eu quero encerrar, meus irmãos, falando sobre praticamente um consenso em quase todo comentarista que você encontrar do livro de Provérbios. Muitos acreditam que a sabedoria, ela é, na verdade, a pessoa de Cristo. Ele é, obviamente, sábio e o mais sábio de todos. Então, quando você lê a descrição da sabedoria, tanto aqui e aquilo também você encontra em Eclesiastes, você vê uma descrição da pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, se eu quero ter este relacionamento com o Senhor, é por meio de Cristo. E se eu quero ter essa vida sábia, não adianta encher a cabeça apenas de conhecimento. Ele é importante, a gente já falou sobre isso semana passada, mas o mais importante é o meu relacionamento com o Senhor. Essa semana eu assisti esse vídeo desse pastor já bem idoso, e é interessante, né? Você pensa que ele vai falar uma coisa espetacular, o que ele falou é espetacular, mas assim, fora da curva, você quase pega papel e caneta para anotar, dizendo, olha, vai vir uma pérola aí, vai vir um negócio que vai mudar a minha vida. Vou dizer para vocês o que ele falou. Bíblia e oração. Ele basicamente falou, não, ele obviamente estava se dirigindo ali na conversa com esse outro pastor, o inglês, sobre conselhos para pastores majores. Ele falou isso. É muito comum, meus irmãos, na minha ocupação, alguns caírem no erro de usar a Bíblia como instrumento de trabalho e não como instrumento de relacionamento com o Senhor. Só pega a Bíblia para preparar estudo, para preparar mensagem. Essa é uma das razões porque eu decidi começar o projeto de um devocional diário. Porque eu sei, inclusive, a minha dificuldade de manter um devocional diário. É muito mais fácil, não, eu preciso ler aquele livro porque eu vou dar o curso de homens, aí eu vou lá para o livro que eu tenho que ler. Eu tenho que ler esse livro porque eu vou fazer o 9 marcas, aí eu vou lá porque eu tenho que ler. Eu tenho que ler. E aí eu me lembrei, meus irmãos, no vídeo desse pastor que eu assisti essa semana, a pergunta que aconteceu no meu concílio. Meu concílio para o Ministério Pastoral, pastor Ed Hallock, ele já havia sido, inclusive, pastor da minha família, depois que eu saí do Rio de Janeiro. Ele falou assim, o candidato está indo muito bem até agora, mas eu queria fazer uma pergunta. Como você conhece Deus? Aí, meus irmãos, eu peguei a teologia de Berkhoff, e sei lá de quem, e comecei. Em 3 minutos ele disse, não, acho que você não entendeu a minha pergunta. Como você conhece Deus? E lá eu continuei. Os atributos, os atos, os feitos. Eu não respondia nada errado. Mas não era o que ele estava perguntando. Aí ele falou assim, não, meu irmão, eu vou lhe ajudar porque acho que você não entendeu a pergunta. Se você quiser conhecer alguém, você gasta tempo com ele. Eu confesso que também me senti um pouquinho na pegadinha, porque é um concílio de ordenação pastoral e eu achei que a pergunta era teológica, né? Mas a pergunta é teológica, meus irmãos. Profundamente teológica. E é o que é sabedoria. Quantas vezes só em conviver com alguém, você já pegou os trejeitos daquela pessoa, bons e ruins? Já viu o casal que os dois fazem a mesma coisa desagradável? Um passou para o outro, meu amigo. O DNA é diferente, porque não são parentes, espero ser. Criados em famílias diferentes, em estados diferentes, mas às vezes tem nacionalidades diferentes. Mas depois de 5, 10 ou 15 anos, eles acabam pegando os trejeitos um do outro. Às vezes ruins, às vezes bons. Olha a dica, pega a visão. Você jamais vai pegar um trejeito de Deus ruim, porque não há trejeitos ruins. Andar com o Senhor só vai trazer coisas boas, trejeitos bons. E é isso que o pastor do vídeo, é isso que o meu examinador no concílio estava me dizendo.
E conhecê-lo começa com exatamente esse senso de reverência e de temor que o nosso texto está nos ensinando. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Deus querido, nossa aula de hoje revela quanto nós precisamos, talvez, rever o uso do nosso tempo, nossas prioridades, a maneira como tomamos decisões e os caminhos, ó Deus, e como escolhemos esses caminhos diante de nós. Temos uma longa jornada nessa matéria, nesse livro, mas a nossa necessidade é agora. Que Teu Espírito venha trazer para nós o que precisamos mudar, ó Deus, a nossa perspectiva e nosso entendimento, trazendo a sabedoria que vem no relacionamento contigo, no temor ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse sentido, cada um aqui com certeza com a sua necessidade particular, pessoal, e o bom, ó Deus, de estudar a Tua Palavra, o bom de estar na Tua presença, o bom de lhe ouvir, é que o Senhor não nos trata no atacado, o Senhor nos trata no varejo, individualmente. Com o Senhor é como se estivesse numa aula particular. Só nós e o Senhor, só eu e o Senhor, cada um de nós e o Senhor. E o Senhor, pelo Teu Espírito, disposto a tratar-nos de maneira individual. Portanto, ajuda-nos, é a nossa oração, a entender e aplicar aquilo que precisamos. Dá-nos uma tarde de descanso, e à noite possamos estar aqui para novamente louvar e engrandecer o Teu grande nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador